pauta da audiência pública de avaliação das metas fiscais do terceiro quadragésimo de 2024. Presidente das Comissões de Finanças. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública da avaliação das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2024, que tem por objetivo demonstrar os valores de receitas e despesas constantes da LO são compatíveis com as metas financeiras de receitas, de despesas e de resultados estabelecidos na LDO, e que os valores das despesas autorizadas na LO poderão ser executados a partir de efetivas declaração das receitas, de modo a assegurar a obtenção do resultado primário previsto na LDO. Informo que esta audiência pública está sendo realizada de forma presencial e gravada, em áudio, vídeo e de acordo com resolução de número 001 de 2009 da Comissão de Finanças. Passo a condução dos trabalhos para exposição do assunto controlador interno da Prefeitura Municipal, André Luiz Rinaldi. Queria cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, o vereador Grayson, cumprimentar o presidente da Casa, vereador Ayrton, assim cumprimentar os demais vereadores, o vice-prefeito que se faz presente, os servidores, os colegas da Câmara aqui e a população que está acompanhando. A obrigatoriedade dessa apresentação, né, dessa audiência pública, como foi bem colocado aí no início, é uma obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal, previsto no artigo 9º, onde a gente precisa, nos 3 quadrimestres do exercício, avaliar as metas fiscais, tá, que compreende aí o previsto da receita e da despesa com o executado, o confronto da receita e da despesa executada, os índices, aí nós vamos falar de índice de gasto com pessoal, índice de gasto que é o mínimo da saúde, o mínimo da educação, conforme prevê a Constituição. Eu vou tentar ser o mais didático possível, para que vocês, os novos vereadores aqui que não conhecem, ainda não participaram, entender, né, do que a gente está falando aqui também, e ao final fico à disposição para questionamentos, dúvidas, tá bom? Então, dando prosseguimento, primeiro que nós vamos passar aqui é as metas da receita. Então, o que foi previsto de receita, e sendo que nós estamos falando aqui do terceiro quadrimestre, então nós vamos estar avaliando aqui os números que fechou o exercício de 2024, tá? Então, é o fechamento do ano de 2024. Então, a receita prevista total para 2024 eram 34.200.000. E a receita arrecadada foi R$ 40.531.738,32. Então, nós tivemos um superávit de arrecadação de R$ 6.331.738,32. Então, como eu falei, aqui eu falei só da receita, tá? Então, nós tivemos um superávit, foi arrecadado a maior do previsto no orçamento, 6.300.000. Comparando com os últimos 5 anos, nós temos ali o primeiro ano 2020, pegar 2024, dá de ter aí uma ideia de que praticamente em 5 anos quase que dobrou a nossa receita, né? Teve um acréscimo considerável. Falando da despesa, agora só da despesa, então, como igualmente a receita, né, a previsão da despesa também, 34.200.000. Esse orçamento ele foi atualizado no decorrer do ano, passou a ser 48.058.000. De despesa empenhada, que é o que vai para análise em final de exercício, é sempre empenhada, nós tínhamos uma despesa de R$ 41.798.356,15, uma diferença aí de R$ 7.598.000.
ficou acima do previsto. Mas aí que eu digo, considerando a despesa atualizada ao longo do exercício, vocês vão ver que depois, quando eu falar no fechamento do ano, os números vão bater. Tá bom? Trazendo aqui um pouco, só subdividindo as despesas, para vocês terem uma ideia para onde que vai os recursos, né? Então, de despesas com pessoal e encargos sociais, o total de 14 milhões e 47 mil. Juros e encargos da dívida, R$ 127.918,53. Outras despesas correntes, 17 milhões. Investimentos, 9.870.000. Amortização da dívida, 200 mil. E totalizou aí os 41.798.000 que nós tínhamos falado lá. Aqui, para ter uma ideia, por unidade gestora, tá? Nós temos 4 unidades gestoras no nosso município. Uma unidade gestora é a Câmara de Vereadores, a outra é o município de Vitor Meireles, né, Prefeitura de Vitor Meireles, o Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Saúde. O previsão, né, inicial da Câmara, 1.080.000, foi empenhado no ano 949.000. Para o município de Vitor Meireles, 23.850.000. Essa previsão foi atualizada para 35.243, e o valor empenhado foi 30.549.000. O Fundo Municipal de Assistência Social, que a previsão era 1.620.000, teve a previsão atualizada para 1.946, o valor empenhado de 1.671.000, e o Fundo Municipal de Saúde, que tinha a previsão de 7.650.000, aí a previsão atualizada de 9.787.000, e o valor empenhado final de 8.627.000. Essa previsão atualizada, ela se dá justamente decorrente da alta da arrecadação. Conforme vai aumentando a receita, vai se mudando a previsão de receita e despesa no decorrer do ano. Como prevê a Lei de Contabilidade Pública, né, a Lei 4.320, a gente também precisa estar acompanhando durante o exercício justamente o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa, para que não se chegue no final do exercício e não alcance, ou seja, falte dinheiro ou falte orçamento. Tá? Então, dito isso, esse comparativo é entre a receita realizada com a despesa empenhada. Então, nós tivemos de receita realizada correntes 37 milhões ali, né? De capital 3.117.000, que totalizou 40.531.738,32, e as despesas empenhadas, que foram de despesas correntes 31.727.789,99, é de capital 10.070.566,16, totalizou aqueles 41 milhões. Um déficit orçamentário de 1.266.000. Então, no exercício, fechou o ano com déficit de R$ 1.266.617,83. Eu até, para fins de explicação e ficar mais fácil para vocês entenderem, porque se eu fosse só falar talvez ia ficar confuso, nós tínhamos um saldo de exercício anterior de R$ 6.278.337,28. Ficou inscrito em restos a pagar, ficou empenhado em restos a pagar, no caso do exercício passado para o próximo, 2.659.000, né? Então, nós temos um superávit, ainda assim, um superávit financeiro, para ser utilizado, que ficou para esse ano, de R$ 5.269.000. Então, aquele déficit orçamentário de R$ 1.266.000, ele foi amortizado pelo superávit do exercício anterior, aqueles 6 milhões. Tá certo? Então, fazendo um comparativo, né, usando esse resultado aí de 1.266.000 de déficit, então, para cada R$1 de receita que o município teve, ele teve R$1,03 de despesa. Por isso que teve esse déficit. Então, teve mais despesa do que receita. Mas, que eu digo, como a gente tem o superávit para ser utilizado no exercício anterior, não tem problema para a questão fiscal e de fechamento de conta. Fazendo um comparativo, só para ilustrar aqui, entre as receitas e as despesas, né?
aquilo que já foi falado aí, da receita corrente de capital. As de capital, elas são aquelas despesas que vêm para investimentos, né? Obras, pavimentação, oriundo de subvenções, de emendas, que é usada para essa destinação aí. Falando agora de educação, então o artigo 212 da Constituição prevê que no mínimo de 25% da receita de impostos deve ser aplicada com manutenção do ensino. Essa receita que foi calculada, né, computada como receita líquida de impostos, foi de R$ 27.808.778,74. Das despesas de educação que contaram para fins de limite, lá na linha 28, então nós tivemos R$ 7.242.843,98, o que fica aqui no gráfico demonstrado, né, os 26 representou 26,05% de aplicação com a educação. Então a gente superou aí 1,05% do mínimo de 25% com a educação, cumpriu os 25%. Ainda dentro da educação, é feito sempre a transferência desse montante de receita de imposto para a formação da receita do Fundeb, que aí, conforme o censo escolar, né, conforme o número de alunos, volta para o município essa receita do Fundeb. Então nós tivemos de receita do Fundeb, que nós recebemos de volta, R$ 4.957.227,23. E foi usado para pagamento de profissionais do magistério, R$ 4.001.083,70. Conforme o gráfico aqui, esse valor representou 80,71%. Então a gente extrapolou bem aí, né? Até o mínimo de 70%, passou 10,71% do mínimo necessário. Não pode aplicar a menor, sendo a maior, desde que seja 100%, não tem problema. Pode até passar de 100% também. Nesse próximo quadro aqui, é só para demonstrar também como é que é a formação dessa receita do Fundeb, né? Da onde que sai esses recursos, que vai para o governo federal e depois retorna para o município. Então, resultante de PTU, ITBI, ISS, imposto de renda, né? Cota parte de FPM, ITR, PVA, ali tem todas as receitas que vai para fazer que sai uma porcentagem para esse montante, né? E na linha 7, então, o nosso resultado líquido, vamos supor, do que foi mandado para a formação e do que nós recebemos de volta. Então, nós mandamos para a formação do Fundeb 4.759.000, lá na linha 5, desculpa, na linha 4. E nós recebemos, lá na linha 6 foi o que nós recebemos, né? Nós recebemos a maior, o resultado líquido foi 144.000. Tá? Se nós olharmos há 10 anos atrás, nós sempre recebíamos a menor. Depois que nós tivemos a municipalização, né, das séries iniciais, aí, a gente aumentou o nosso censo escolar e, consequentemente, começamos a ter um retorno maior de Fundeb também. Falando agora da saúde, né, a Constituição prevê o mínimo de investimento de 15% com a saúde. Então, do quadro de aplicação das receitas que formaram para fins de cálculo para a saúde, foram R$ 26.388.608,05. E nós tivemos um total de gasto na saúde de R$ 4.400.330,96, o que corresponde, né, a 16,68%, passando 1,61% do mínimo, cumprindo com os 15% previsto na Constituição. Próximos índices a ser falado aqui é o de gasto com o pessoal. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal, seu artigo 19, ele prevê um máximo de 60% de gastos correspondente à receita corrente líquida dos últimos 12 anos com o pessoal, sendo que 54% é com o pessoal do Executivo e 6% no máximo o pessoal do Legislativo. Então, só para fins de informação,
De janeiro, né, tem aqui de janeiro a dezembro a quantidade de servidores que nós tínhamos no município. Nós tivemos uma média de 238 servidores, né, no município. Oscilou de um mês para o outro. Janeiro tem menos, que janeiro não tem os professores da CETES ainda contratados. E sempre fica oscilando aí entre 238, 240, né, essa quantidade aí. E aqui o comparativo da despesa. Na primeira coluna, o executivo teve R$ 12.096.419,23 de despesa com o pessoal. E a nossa receita corrente líquida foi 36 milhões. Então, esse 12 sobre os 36 corresponde a 33,26% de gasto com o pessoal do executivo. No legislativo foram R$ 691.891,28, o que corresponde a 1,90% das despesas de pessoal com o legislativo. E daí consolidado, né, somando o legislativo e o executivo, tivemos 35,16% de gasto com o pessoal. Pessoal, o que nós tínhamos para demonstrar para vocês seriam isso, esses os números. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma colocação, fico à disposição. Para arrebentar a corda. Só uma colocação, uma curiosidade, né, Deco? A gente acompanha bastante aqui o Alto Vale, né, nessas questões políticas e financeiras, né, das prefeituras. E, pelo que eu tive conhecimento, acho que Rio do Sul era uma das prefeituras que tinha conseguido o menor índice em folha, né? Que eu acho que era 34%, se eu não me engano, né? Eu não me lembro se foi a consolidada ou não, mas assim, hoje, essa apresentação hoje faz lembrar de quanto era enxuto, né, nosso pessoal. Hoje, trabalhando na prefeitura, nosso gasto com folha, né? Acho que esse 33% aí, eu acho que na história do nosso município, acho que não lembro se houve, né? Não. Nós temos dois fatores aí, né? Um é a arrecadação, foi atípica, nós arrecadamos muito mais do que o previsto, então aumenta a receita e a despesa continua igual, o índice baixa, né? E outro fator é o... que agora me fugiu. A receita... Me fugiu, agora me deu um branco total. Mas depois eu vou lembrar, vamos continuar falando, que depois eu vou comentar o que eu queria falar. Mas assim, continuando, né, hoje a gente sabe que a nível federal a arrecadação continua aumentando, não tá diminuindo o custo, né? Então o gasto não está diminuindo, mas a arrecadação continua subindo. Então sim. O índice, vamos ver aí na próxima avaliação aí como é que vai estar a nossa folha de pagamento para fazer um comparativo. É só essa colocação, essa curiosidade. Uhum. Dedeco, amigo de muito tempo também, né, Deco? Ele disse que já está enjoado de ver o Vilmar aqui, mas eu também já estou enjoado de te ver, está na hora de se aposentar também, né? Eu queria fazer uma brincadeira contigo. Mas a gente fica feliz porque aquilo que o Ayrton falou é uma realidade, né? Outro dia eu estive lá em Florianópolis junto com o pessoal ali de Vitimarsum, né? Prefeitura vizinha nossa aqui, a folha de pagamento chegou em 52%, né? Então, com muito menos despesa do que nós temos aqui, nós temos um município muito maior, com muito mais gasto na Secretaria de Obras e outros setores, né? Eu acho que estamos dentro e continuar dessa forma, quem vai ganhar não é o prefeito, nem o vice, nem ninguém, é o povo, né? Onde a gente pode investir mais na saúde, mais na educação, muito mais na
nas estradas e no bem comum, que é isso que o poder público tem que fazer. Seria essas minhas palavras, Dedeco. Alguma dúvida aos outros vereadores? Não, só acrescentar, né, André, que em relação aos gastos, os recursos do Fundeb, né, lembrando que 70% tem que ser gasto com professores, né? É o mínimo. E desses, tu tem que do recurso do Fundeb, a gente é obrigado a gastar no ano 90% também. Isso. Não necessariamente com pagamento de professores, pode ser outras, Sim. né, outros 95. encargos ali dentro, mas é obrigado a gastar no ano 90%. Né, senão é caso de responsabilidade... Rejeição de contas. Né? Rejeição das contas públicas. E a saúde, né, o 15%, é isso? Isso. E educação, o mínimo de 25%. Então, esses são gastos que, não cumprindo, o prefeito pode responder por isso, né? É, rejeição de conta. E pessoal também. Os índices de pessoal também, se não cumpre, é rejeição de conta. Se ninguém tem nenhuma dúvida, algum vereador tiver alguma colocação? Se não, eu quero agradecer ao André, né, por ter vindo aí deixar as explicações aí da melhor forma, e encerro a audiência pública.